Pessoal, hoje nós vamos seguir o nosso bate-papo, um bate-papo legal, assim, descontraído aqui com o meu convidado, o Leonardo Brackman, que é instrutor físico, né? Esse é educador É, físico, educador físico, que tem a Nemastê, namastê. a Nemastê, a clínica dele de atividade física, a parte funcional. Ele trabalha muito na recuperação de pessoas que sofrem, às vezes, alguma lesão muscular, uma lesão articular, e faz um trabalho objetivado, direcionado para fortalecimento muscular. Léo, vamos conversar um pouquinho assim sobre a atividade física, os benefícios da atividade física. A gente quer assim trazer para as pessoas que estão nos assistindo um conteúdo assim, estimular elas a fazer atividade física, elas enxergarem da maneira como a gente enxerga assim o quanto faz bem ir para uma academia, fazer uma atividade física, ter aquele é um momento em que a gente se dedica para si mesmo, né? Em que a Sim, gente vai lá naquele espaço ali, se dedicar para si mesmo, fazer seu trabalho de atividade física que melhora a condição física e a autoestima, né? certo. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, pelo Sim, convite, né? Já tivemos um pouquinho uma conversa sim, sim, com certeza. e hoje vamos poder passar para o público essas ideias, né? E tentar convencer a galera de iniciar uma atividade física e seguir, levar isso como estilo de vida, né? Sim, com certeza. Como tu falaste, né, eu trabalho bastante com a parte de recuperação, não a recuperação do fisioterapeuta, né, porque Sim, eu sim, sou não, formado em não. educação física, mas o pós tem bastante indicação dos teus colegas, deu bastante fisioterapeutas, amigos também, Sim, então muitas pessoas não gostam da atividade física, sofrem alguma lesão por um mau uso do corpo, né? O nosso sim. corpo, até tem uma camiseta que diz: o nosso corpo não vem com manual de instruções, consulte um professor de educação física, né? Eu acho legal Legal, ela, legal, eu legal, tenho legal. desde a época da faculdade, não botei fora ainda. Então o pessoal chega lá sem gostar da atividade física, aí a gente começa a fazer um trabalho de recuperação muscular, recupera a articulação, a musculatura que chegou, né, a Sim, full, sim. e depois acaba criando gosto pela atividade física e segue, né? Eu acho que esse é o meu maior, a minha maior missão, meu maior objetivo é fazer, implantar nas pessoas essa sementinha da Essa atividade sementinha. física. E o quanto é difícil do começo, né? Eu acho que os primeiros 3 meses são os mais complicados para quem vai começar uma atividade física. Tu aderir àquilo, porque no início sempre tu tem dor muscular, tem desconforto, é a questão de adaptação ao tempo, né? Ao momento de tu ter tua disponibilidade para ir lá na academia. Sim, sim, São vários fatores que vão influenciando, às vezes. exato. Os 3 primeiros meses, eles ele tem uma faca de dois gumes, né? Assim como eles são os mais difíceis para a gente incluir na nossa rotina, eles também são os 3 meses mágicos, assim, são Mágico, quando a gente aparece mais onde aparece mais, né? A o adaptação resultado. neuromotora é melhor, né? O ganho de técnica, o ganho da postura, né? Sim. O bom uso do corpo, ele aparece muito rápido nesses 3 primeiros meses. E é comum as pessoas relatarem após os 3 meses, professor, agora eu não consigo mais aumentar tanta carga. Sim. Até os 3 meses é muito rápido isso, né? Essa evolução. São. E aí depois começa a ficar um pouquinho mais difícil e aí entram algumas estratégias de mudança de treino, mudança de rotina para que continue essa evolução, né? E o que, por exemplo, vamos por assim, no meu caso, eu tenho 62 anos. Eu vou te procurar fazer uma atividade física. A proposta, assim, o que ganha eu tenho para minha saúde, para mim, que vai me ajudar ao longo do tempo, em termos de saúde, a prática da atividade física como uma coisa regular, assim, uma atividade regular. Sim. A gente tem várias qualidades físicas treináveis, né? Sim, Como força, resistência, velocidade, flexibilidade. Como eu já disse, são treináveis. Então a sim, gente desenvolve atividades e programas de treinamento para que essas qualidades verdade. físicas melhorem. Verdade. Juntamente com a melhora dessas funções, porque isso são funções motoras nossas, funções físicas, né? Sim, Juntamente com isso, a gente tem uma série de melhorias, como a saúde cardiovascular, a saúde mental, né? A flexibilidade, ganho de massa muscular, ganho de tecido ósseo, né? A densidade óssea para quem está
perdendo um pouquinho dessa questão dos ossos, né? O fortalecimento das articulações, né? Exatamente. O alongamento muscular que favorece o movimento articular e aí dá mais estabilidade para a pessoa que tem mais dificuldade de equilíbrio. Né? Quanta gente a gente conhece que está bem, né? Às vezes a gente conhece sei lá, uma pessoa com 80, 85 anos, está super bem, aí cai, então machuca ou fratura, né? Fratura, E a gente observa muito assim a sarcopenia, né? Aquela perda de massa muscular que vai se fazendo ao longo do tempo, né? Sim. E a pessoa vai perdendo massa muscular pela idade, já começa esse processo. Não sei se em torno de 30, 40 anos, eu não teria assim Dado o específico, dado específico assim, onde começa a ter perda por falta de atividade física, porque o nosso corpo ele precisa de movimentação, né? Sim. Ele precisa se exercitar. O que eu entendo assim, que quem não faz uma atividade física, ele desenvolve essas potencialidades normais do trabalho do dia a dia, da rotina diária, né? Então, se a pessoa caminha muito, tem umas pernas mais protegidas, mas braço, ombro, tudo é flácida, a musculatura é flácida. Precisa fazer para que haja uma harmonia corporal e o corpo responda de uma forma uniforme através da atividade física, né? Sim. Regular. E como é importante o treinamento de força, Marco, porque como tu citaste, né, as caminhadas, é claro que deixam as pessoas com um bom condicionamento de membros inferiores, mas o treinamento de força especificamente, ele é necessário, mesmo que a pessoa faça um treinamento de caminhada ou até mesmo corrida, né? Tem muitos corredores que buscam a gente para aumentar a estabilidade, força, até aumento de massa, às vezes, de membros inferiores, core, melhora da postura, né? Então, o treinamento de força, ele é muito importante, né? A prática, reservar-se um período durante a semana para praticar atividade física é muito importante, né? E eu acredito que a atividade física regular vai fortalecendo o sistema cardiorrespiratório, né? E também vai dando uma melhora na perda de peso, auxiliando na perda de peso, e dessa forma vai contribuindo também como um fator de auxílio na normalização da diabetes tipo 2, que é a diabetes, que a pessoa que come excessos de açúcar tem muita facilidade. Pressão alta. Pressão alta. Então, são ganhos que a gente vai adquirindo com atividade física, né? E o que, assim, ó, o que tu, vamos supor que tu normalmente, vamos pensar, eu não tenho uma lesão, tá? Vamos pensar que eu não tenho nenhuma lesão para recuperar, mas tenho um excesso de peso, tenho uma inatividade física e quero começar uma atividade física, porque se eu for para uma atividade física, um início de atividade física muito intensa, com certeza eu vou ter dores, vou me machucar uma articulação e tal, mas eu quero começar devagar. Aí, que planejamento tu normalmente, assim, conduz com as pessoas nessa situação, assim? Certo. Eu sou praticante de musculação fazem alguns anos já, muitos anos, para não me colocar muito velho. Muito velho, não pode dizer muito. Faz alguns anos já. Alguns anos. E dentro desse meu período, tanto de praticante como de professor, uma das coisas que me encantou foi o treinamento funcional. Tá? O treinamento funcional ele visa melhorar as nossas funções motoras, funções articulares e também as nossas qualidades físicas, como eu citei antes, né? Como força, resistência, velocidade e tudo mais. Então, quando chega um aluno para mim nesse estado que tu citaste, aí, né? Nessa situação, a primeira coisa que eu vou fazer são alguns exercícios de aquecimento, alguns educativos, e essa primeira aula ela é uma avaliação. Então, nessa avaliação, eu vou ver como está a questão das forças, a questão da mobilidade, a questão do equilíbrio, e aí eu vou ver se a pessoa tem e precisa de algum reajuste nas cadeias musculares. Então, eu vou fazer um balanceamento, né? Uma geometria e balanceamento, primeiramente. É como tu vai ver assim, os pontos fracos, onde tu precisa trabalhar um pouquinho mais para poder ir harmonizando o corpo, né? Exato, sempre levando em consideração o objetivo, mas principalmente as necessidades que eu avalio na primeira aula, né? Então, a gente, após essa avaliação, a gente faz um balanço, eu vejo quais são os exercícios mais necessários e a gente faz uma progressão de treinamento, sempre começando com pouca carga, né? O interessante no início é a frequência de treinamento. Não é tanto peso, a fase aguda, exatamente. A fase muito aguda
normalmente corre os alunos, né? Uhum. Sempre que eu faço o aumento de carga, e isso é progressivo dentro do treinamento, dentro de um planejamento, na periodização do treinamento, existe uma dor, chama de DOMS, né? São as dores pós-exercícios boas, as dores Boas, boas. eu acho que é um desconforto que é necessário ter, né? Exatamente, E sempre sabendo disso mesmo, assim, eu aviso o aluno, ó, vai ter dorzinha amanhã, vamos segurar aí, não vamos tomar anti-inflamatório, analgésico. Tem algumas pessoas que não gostam de sentir dor e já apelam para isso, mas faz parte do processo, né? Faz parte do ganho. E sabe que a Organização Mundial da Saúde ela preconiza que pelo menos 150 minutos de atividade física regular por semana, que seria 50 minutos 3 vezes por semana, para se manter uma qualidade de vida, né? De saúde. E uma pesquisa que eu estive vendo na internet, quase 32% dos adultos praticam algum tipo de atividade física. Os demais não, claro, praticamente 70%, né? E dentro no quesito faixa etária, de 18 a 24 anos, é o período em que as pessoas mais procuram atividade física. Beira 67% dos adultos, dos jovens, né, de 18 a 24. E na faixa etária já acima de 65 anos, é só 42% que praticam atividade física. Sim. E é a fase que eu vejo assim, ó, essa fase dos 50, 60 anos, é a fase que a gente vai mais precisando da atividade física e é onde a gente mais se esquece e deixa para trás de fazer atividade física, porque é mais difícil, por exemplo, numa faixa etária de 60 anos, tu começar a praticar atividade física, o desconforto, a dor, a dificuldade de fazer o esforço físico, aí tu olha para outras pessoas, ou tá muito gordinho, ou você sente, a tua autoestima já não tá muito legal, assim, aí tu chega na academia, vê o pessoal lá malhando a mil, e aí tu vai lá e trabalhando com um pezinho pouco, porque tu não pode forçar, e aí tu quer aumentar, e aí daqui a pouco tu aumenta e te dá dor, tá desconforto. É uma fase adaptativa que tem que ir trabalhando essa questão, vamos supor assim, da autoestima, da pessoa se gostando de fazer atividade física e se envolvendo aquele ambiente da academia, do trabalho ali, né? Para poder vencer essa primeira etapa e depois pegar o hábito e seguir para frente, né? Exato. A própria rotina nos engole, né? Sim, com certeza. Nessa faixa aí dos 18 aos 24, daqui a pouco as pessoas estão estudando, ainda estão associadas aos pais de alguma forma, né? Então é uma vida um pouco mais confortável e depois começa trabalho, começa filhos, começa mais responsabilidade e aonde a gente não devia largar, que é a atividade física, porque nosso corpo vai nos acompanhar, pelo menos nesse plano, vai nos acompanhar até o final. Até o final. E temos que cuidar dele, né? Tem que cuidar dele, é o nosso templo, né? Não tem como não cuidar dele. Não tem como não cuidar. Bom, eu mesmo sendo professor, mesmo sabendo de toda a importância, tem alguns dias, eu tenho 2 filhos, né? Então, às vezes fica complicado de organizar a minha agenda para ir treinar, mas aí eu tenho minhas rotinas. Quando eu não consigo fazer, eu tenho a vantagem de quando eu não consigo fazer lá na academia, eu consigo fazer um programa de manutenção, vamos dizer assim, em casa mesmo. Então eu tenho um programinha rápido ali para fazer sem uso de aparelho, sem nada, mas para eu não ficar parado. Então, mesmo sem vontade, e às vezes não dá vontade, é necessário a gente... E sabe que eu tenho uns equipamentos domésticos aqui em casa, né? Tem um ambiente ali que dá para fazer uma atividade física, mas a gente não consegue adquirir aquele hábito, porque eu acho que a academia, o ambiente da academia socializa. E o idoso, principalmente aquela pessoa que tem dificuldade da integração, da socialização, né? Ela vai para ali, aí vê um fazendo ginásio, vê outro, daqui a pouco conversa, troca uma ideia e vai criando um ambiente que se torna agradável ir para a academia. É legal, né? Tá? E aí eu vejo assim que eu tenho dificuldade de usar os aparelhos em casa e vou para a academia, porque a gente vai adquirindo parece que tem a obrigação de ir lá, porque... Sim. Né? Como eu disse, né, o meu treino em casa, ele é um treino só última opção. É a última opção. Sim. Eu sempre priorizo fazer lá, né? O ambiente que a gente vai frequentando e vai conquistando os amigos, vai fazendo novas amizades, é muito bom, né? A nossa turma, aquela das 11, era muito boa. A gente brincava bastante, se divertia, fazia atividade física junto, né? Porque, deixa eu contar minha história então contigo, assim, sim. pro pessoal, né?
porque eu jogava tênis e aí comecei a ter muita dor no joelho, do joelho direito principalmente, né? E aí o Dr. Gustavo me recomendou, não, faz atividade física, fortalece. E aí ele me indicou a ti, eu já te conheci, né? A gente já se Sim. conhece há mais tempo. E começamos um trabalho que durou quase um ano e meio, assim, Exato. de fortalecimento muscular para que a gente pudesse adquirir condições para depois eu poder voar, assim, fazer uma atividade física numa academia de uma forma mais Mais livre, diferente, né? mais livre, Sim, assim. E foi o que me deu a oportunidade, porque se a gente vai para a academia muitas vezes e não tem uma orientação adequada, a gente acaba sofrendo algumas dificuldades, tanto no manuseio com os equipamentos, quanto com as dores que exato. são inevitáveis que acontecem, né? Sim, E falta esse estímulo. Quando a gente tem aquele compromisso, tem que ir lá tal hora fazer atividade física, tu te sente mais daquela obrigação assim de ir, aquele compromisso de ir fazer a tua atividade física, de tu colocar dentro do teu horário aquela responsabilidade, tal hora, tal momento, tem que ir lá fazer cuidar da minha saúde, né? claro. E isso é importante, esse foco, né? Sim. Esse início contigo foi muito legal, né, Marco? Uhum. Porque eu digo para as pessoas, o importante é fazer atividade física, né? Sim. Às vezes, se não tem muita condição financeira ou se não tem tempo para ir num lugar com um personal Tem. trainer ou para ir para um lugar com esse atendimento mais especializado, ah, dá para buscar diretamente uma academia desde que estude um pouco. Sim. Né? Sim. Existe um monte de conteúdo, existem muitas pessoas boas Uhum. até na internet, Até a na gente internet, procura, sim, né? sim, sim, É sim. importante que procure profissionais qualificados para ensinar e Poder. não apenas o pessoal que treinou um pouquinho, ficou com o corpo legal, ganhou o shape, como a galera É. diz, né? E aí já começa a virar youtuber, né? Sim, querido. Ah, e trabalhar diretamente com essa parte de divulgação, né? Sim. É importante procurar alguém qualificado e para que aprenda a fazer os exercícios Sim, e sim. faça de forma adequada para não ter prejuízo mais para frente. Mais pra Mas o frente. importante é iniciar a atividade física e fazer, né? Não É. pode ficar postergando isso, A gente procrastinando. procrastinando, é. A gente vê assim, a gente conversando aqui num bate-papo informal, né? Vendo assim o quanto faz bem para o trabalho, para o dia a dia, a gente ter o corpo mais fortalecido com a parte função muscular, né? Com essas articulações, seus ossos, tudo mais fortalecido. Tu te sente mais disposto, tem melhora a tua autoestima, tu trabalha mais, te cansa menos, tem tanta vantagem. Eu acho que as pessoas tinham que procurar muito assim esse caminho, né, de praticar atividade física como uma meta de vida. Sim, Não é como uma coisa assim, não, tu não tem opção. sim, Ou é ou não é. Então tem que claro, ser claro. aquela coisa que tu tens que ter o compromisso e fazer a tua atividade física. Se der 2 vezes por semana, 2 vezes por semana. Se der três, três. Se der quatro, quatro. Mas fazer alguma atividade física. Não precisa ser uma atividade esgotante, assim, Sim, que te canse, que te deixe assim, até com falta de ânimo para trabalhar, para fazer as tuas coisas, sim, né? Mas que te dê prazer, uma atividade física em que tu te socializa, que tu brinca, que tu daqui a pouco tu vai ver a tua pressão arterial começa a normalizar, sim. daqui a pouco teus exames lá da glicemia começam a diminuir, tudo pela prática da atividade física, tu começa a enxergar os benefícios da atividade física, né? Lembra que tu me falava das cirurgias, né? É. Que tu te sentia super bem depois das cirurgias, Ah, porque tu sim. ficava muito tempo numa posição só. Porque a gente Então, trabalha com o corpo meio torcido, né? exato, E né? são 4, 5 horas de cirurgia e Sim, cansa. é, E hoje eu consigo terminar uma cirurgia sem dor, praticamente, né? exato. E com disposição, assim, termino a cirurgia brincando, conversando. E antes eu saía cansado, estafado, assim, da cirurgia. Isso. Isso foi um ganho maravilhoso, né? Eu acho que a gente só tem a contribuir. Que bom, que bom. Eu acho que a gente teve um bom bate-papo, assim, conversando, né? A gente vê que se as pessoas que nos assistem puderem vestir essa camiseta, né? De procurar fazer atividade física, já está ganho o nosso que uma já Uma pessoa, mude, é uma pessoa verdade. já mude, né? É, Eu já estou muito satisfeito porque esse é o verdadeiro sentido da vida, né? Que a gente estava conversando de procurar trazer conhecimento para as pessoas poderem se abraçar numa causa que faça bem para elas, né? exato. É. Bem, te agradeço muito. E eu que te agradeço a oportunidade, né? E o pessoal que tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato aí mesmo pelo YouTube, pelo Instagram. Pode fazer perguntas que a gente vai tentar responder a todos, né?
Com certeza, né? E a gente pode ter uma outra oportunidade aí, tu pode trazer algumas dúvidas que as pessoas tenham e a gente depois fazer um bate-papo em cima de dúvidas, coisas Isso, que tu legal. tem, que tu já tem assim, que habitualmente, como tu já está há anos trabalhando, que as pessoas normalmente têm, e trazer isso para discussão, assim, para que as pessoas possam ir compreendendo a atividade Claro. física de uma maneira mais ampla, né? Esse nosso bate-papo ele foi mais descontraído, nada muito específico, mas a gente pode entrar numa questão mais técnica de acordo com as dúvidas que forem surgindo, né? Claro, porque eu acredito assim, ó, que a informação, a gente podendo trazer ela da forma mais descomplicada para que as Claro, pessoas possam entender o sentido da coisa, porque a parte mais profissional cabe a ti lá no olho a olho, assim, né? Ali tu vai mostrando o trabalho, mostrando o que tu faz e o ganho que as pessoas vão tendo ao longo do tempo, né? E não se esqueçam que a atividade física não é algo assim, uma busca para amanhã, né? Aquela resposta imediata. exato. É uma resposta que a gente vai aos pouquinhos conquistando, vai indo, quando tu vê, tu está num patamar bem legal, assim, de trabalho, de Claro. atividade física. É importante curtir o meio, né? Exatamente. O meio do caminho, de não É, ficar focando só no final. só no final, porque a Exato. pessoa fica só focando no final e esse Se final muitas frustra um vezes pouco, demora, demora um pouco para chegar lá e a pessoa se cansa no meio, porque você desestimula, né? Mas o legal é curtir a caminhada ali, É, né? Os exercícios físicos, de tudo isso que a gente falou, né? As amizades que a gente faz, a melhora do dia a dia, isso aí tudo são pontos a serem levados em consideração para a gente iniciar uma atividade física, né? que legal. Tá bem, conversamos com o Léo Breckman, né, instrutor de atividade física e nosso amigo, vizinho.